Bom dia, investidor, está começando mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar nessa sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2015, um dia bem negativo no mercado, não tinha como não ser. Primeiramente, a decisão do STF ontem de praticamente acabar com todo o andamento do impeachment da semana passada trouxe um balde de água fria para os investidores que enxergavam na mudança de governo uma recuperação de credibilidade, confiança e, consequentemente, uma valorização nas ações. E também agora os sinais cada vez mais claros de que Joaquim Levy está de saída. Deu uma entrevista antológica para o Estadão, falando que agora o destino é o Hotel Brisas. Enfim, a cabeça do ministro já realmente não deve estar focada na pasta do Ministério da Fazenda em 2016. Para completar ainda, o noticiário externo, as bolsas lá fora estão em queda e aqui os indicadores econômicos mostraram um sinal de ainda pior para o que esperavam os economistas, tanto em inflação como em atividade. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhada primeiro nas cotações, né? Nesse momento 10 horas e 13 minutos, mas antes já vou jogar aqui no chat para vocês o link do Onde Investir 2016. Hoje saiu a entrevista com o Maílson da Nóbrega. Ele foi ministro da Fazenda no governo Sarney e ele é um dos economistas que acredita que o Brasil não vai melhorar simplesmente pelo impeachment, e sim com uma mudança de liderança que só deve chegar em 2018 nas eleições presidenciais, as próximas eleições presidenciais. A entrevista está muito legal. Também tem os 2 vídeos setoriais finais da série de 9 vídeos. Agora foi o vídeo do setor elétrico, uma verdadeira aula do Sérgio Tamashiro. E também o vídeo, qual foi o outro setor aqui, deixa eu dar uma telada aqui para ver se eu consigo. Aqui, setor varejista. O Celson também falou do setor varejista. 2 empresas merecem destaque no setor, embora a economia não esteja favorável para o segmento em 2016. Vamos lá para a Bolsa. Nesse momento, 10 horas e 14 minutos, Ibovespa cai 1,68, perdendo assim os 44.500 pontos, agora está 44.999, mas ainda algumas ações ainda não abriram, pode aumentar essa queda. E o dólar futuro subindo 0,99, cotado a 3,931, chegou até, vamos pegar aqui na máxima do dia, o contrato futuro com vencimento em janeiro de 2016, bateu 3,953, né? Voltando a operar bem próximo de R$4 o dólar. O DI também mostra uma leve alta hoje. O mercado inteiro bem pessimista com as notícias que saíram entre ontem, depois do fechamento do pregão, e hoje de manhã. Vamos passar por elas. Primeiramente, bolsas europeias e asiáticas operam em queda, acompanhando o movimento forte do Dow Jones e S&P ontem. O fechamento do Dow Jones e S&P às 7 da noite, horário de Brasília, fecharam na mínima do dia, queda de mais de 1,5%. Europa e Ásia acabam digerindo isso hoje. Por aqui, o STF decidiu por invalidar a Comissão Especial do Impeachment de Dilma Rousseff, formada por voto secreto na Câmara dos Deputados. O Supremo votou sobre o rito do processo de impeachment, iniciado no dia 2 de dezembro pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O PCdoB questionou o método como foi escolhida a comissão especial para analisar o processo, por voto secreto e com a participação de chapas alternativas. Passado esse questionamento, o STF botou em julgamento, foram 11 votantes ontem, e 4 pontos foram votados, todos eles terminaram a favor do governo. Primeiro ponto, a comissão especial da Câmara pode ser formada por uma chapa alternativa ou só por indicados pelos líderes. Na comissão anterior, tinha criado uma chapa alternativa. 7-4 votos para não pode ser criado por uma chapa alternativa, tem que ser indicados por líderes. A eleição dessa comissão poderia ter sido feita por votação secreta? Também não, 7-4, vitória para não votação secreta. O pedido de abertura do processo poderia ter sido aceito sem que Dilma fosse ouvida antes, uma defesa prévia? 11-0 não, unânime, falando que Dilma sim pode se defender antes. E por fim, o Senado pode rejeitar a instauração do processo depois que a Câmara abrir, 8-3, falando que não, então o Senado pode sim, a decisão fica na mão do Senado. Bom, agora falando do Levy fora, primeiro, ontem, enquanto estava tendo a votação do STF, teve a reunião do CMN, que elevou a TJLP de 7% para 7,5%. Aí, assessores do CMN, 2 assessores participaram da reunião, falaram à Folha que ficaram surpresos
com a declaração que o Levy deu de que, pelas perspectivas, ele não estará presente na próxima reunião do Conselho, que é em janeiro. Em resposta, falaram que tudo que é dito dentro da CMN não pode ser questionado, não pode vir a público, então ninguém poderia comentar nem questionar o que foi declarado lá dentro. Mais tarde, já de madrugada, o Estadão publicou uma entrevista com o Joaquim Levy, e algumas frases impactantes que o Joaquim disse na entrevista foi que o governo tem medo de reforma e quando o ano legislativo acabar, vai ampliar as opções dele, respondendo se ele fica ou não. E aí, depois de tantas perguntas sobre o que ele vai fazer, ele falou que vai para o Hotel Brisas. Ou seja, está cada vez mais evidente que Joaquim Levy não deve ficar no governo no ano que vem. Isso tem trazido uma forte preocupação para o mercado, não só pela saída do ministro, mas principalmente por quem vai vir no lugar dele. Já muito tem se dito que está difícil achar um substituto. Na própria entrevista, o Levy falou, sempre há um substituto, sempre há um sucessor. Mas hoje, notícia da Folha, já deu que o substituto pode ser Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, que já assinou pedalada fiscal e tem um pensamento bem mais parecido com o Manteiga do que com o Levy, ou seja, um pouco mais desenvolvimentista e menos austero. Ou até então o nome do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Bom, o mercado está reagindo bem negativo, provavelmente ele não ficou muito satisfeito com esses nomes que aparecem no mercado. Mas a verdade é que há poucos nomes no mercado para substituir o Joaquim Levy nesse momento tão tumultuado da economia. E teve outra entrevista do Levy no Globo, ali já dando um pouquinho mais de ideia de que talvez ele possa ficar. Ele disse que, evidentemente, uma extensão da minha permanência depende da sinalização de reformas ou da sinalização de intenção de reformas. Fechando a pauta, dois indicadores econômicos, dois indicadores ruins para a economia. IPCA 15 mostrou alta de 12,71% na inflação no acumulado em 12 meses, é o nível mais elevado desde 2002, quando atingiu 11,99%. E no mensal ele subiu 1,18% contra 1,12% estimado pelos economistas. Já o IBCBR, que funciona como uma prévia do PIB, é um PIB mensal, ele caiu 0,63% entre setembro e outubro. A expectativa era de uma queda de 0,5%. Ou seja, inflação acima do esperado, PIB abaixo do esperado. O Brasil continua trazendo más notícias e abrindo um precedente para 2016 não ser tão bom, aliás, ser até pior do que 2015. Vamos dar uma olhada aqui rápida nas ações. Deixa eu dar uma atualizada aqui na minha tabela de cotações. Nesse momento, Ibovespa cai 2,09%, cotada a 44.315 pontos. Pode jogar na tela aqui para mostrar apenas 5 ações nesse momento operam em alta. Você vê aqui Fibra, EcoRodovias, Vale, Bradespar. Vale está subindo, acompanhando não só a alta do dólar como do minério. O minério está marcando alta de 1,7%. A Fibra é a grande campeã com a alta do dólar, né? Também está subindo. E EcoRodovias teve notícia de entrada de um controlador italiano, também está subindo, mas ainda uma alta bem modesta, né? Olhando para a ponta de baixo, TIM lidera as perdas, teve um corte de recomendação hoje. BB Seguridade caindo também, forte. Semig, Oi, CPFL, Estácio também teve corte de recomendação, tudo caindo mais de 3%. Você vê ao todo aqui, a gente tem mais de 10 ações caindo mais de 3%. Vamos dar uma olhada como é que está a Petrobras. Nesse cenário, Petrobras caindo 2,15%. A Vale, como eu já disse, opera em alta. Os bancos, Itaú cai 2,5%. O dia predominantemente negativo no mercado, sem possibilidade de mudar. Bom, falando aqui dos destaques corporativos, primeiramente, falamos de Petrobras, a empresa teve o rating rebaixado para Junk pela Fitch. Fitch rebaixou o Brasil e agora está vindo com tudo, com todo mundo, né? Rebaixou pela terceira vez o nível para Junk, dessa vez foi a Fitch, foi de BBB- para BB+, perspectiva negativa, a mesma nota dada ao Brasil. A Fitch também passou a faca em Vale, teve também 17 bancos e mais empresas, entre elas Cielo e Globo. Vamos pegar a lista aqui, ó. Foi cortada ainda Acho Laboratórios, Cielo, Globo Comunicações, Itaipu, Localiza, Taesa, Tractebel e Vale. 17 instituições financeiras, incluindo Itaú, Unibanco, Santander, Banco do Brasil, BNDES, Caixa e Bradesco. E perspectiva rebaixada para Braskem, Comgás e Klabin.
Ainda sobre Petrobras, vale destacar os desdobramentos da operação de ontem da Polícia Federal, chamada Sangue Negro. É a nova operação que envolve esquema de corrupção em contratos da Petrobras com a holandesa SBM Offshore. E ocorreu um dia após a companhia de plataformas ter sido formalmente convidada pela petroleira a apresentar propostas para o fornecimento de suas unidades. EcoRodovias, como a gente já informou que está em alta, ela informou que o grupo Gávio se tornará co-controlador da empresa por meio de um aporte de capital de 2,224 bilhões de reais, que serão investidos em uma nova sociedade para a qual será transferida a totalidade de participação da controladora da EcoRodovias, a Primave. BTG Pactual, quem viu ontem a disparada do BTG, depois que o André Esteves saiu da prisão, o mercado ficou animado e hoje também já está marcando alta de 1,15% aqui, cotação das 10h23, cotada a 15,78. O BTG confirmou que realizou a venda de créditos de títulos de renda fixa para o Itaú BBA por 900 milhões de reais. Em relação aos seus ativos no setor de seguros, ele esclarece que não houve assinatura de qualquer documento representativo de uma potencial transação envolvendo suas subsidiárias que atuam nesse setor ou demais empresas potenciais. Ele disse também que está em discussões para a potencial venda de sua participação na empresa de recuperação de crédito Recovery do Brasil. O BTG cada vez mais se desfazendo de ativos para conseguir se captar e trazer de novo confiança e credibilidade para o investidor, que é a marca principal para um banco. Mais do que tudo, ele tem que ter credibilidade. Vamos falar agora de Gol. Vamos só pegar aqui a cotação da Gol, ver se eu encontro rapidinho. Nesse momento, o Gol opera, vamos dar uma olhada aqui, queda de 1,27, cotada a 3,11. Demanda doméstica por passageiros da Gol recuou 10,9% em novembro, em comparação ao novembro do ano passado com esse ano. Com o recuo na demanda, a taxa de ocupação caiu 6,3 pontos percentuais, indo para 73,6%. A oferta doméstica caiu 3,4% no mês de novembro e lembrando que a companhia tem um guidance de queda entre 5% e 7% no quarto trimestre. No mercado internacional, caiu 12% da capacidade, 11% da demanda, mas a taxa de ocupação subiu 0,7 ponto percentual. Mais dados negativos da Gol no mercado brasileiro. Setor educacional também aparece entre as maiores quedas do Ibovespa. Vou pegar aqui rapidinho cada uma delas. Todas elas tiveram a recomendação rebaixada pelo Santander. A mais impactada foi a Ânima, que a recomendação foi de neutra para venda, e todas as outras foram de recomendação de compra para manutenção. Vou pegar a cotação aqui de cada uma delas: Estácio, Ânima, Ser e Croton. Aqui, nesse momento, a Ser opera com queda de 2,17, cotada a 7,65, a Croton cai 3,12, cotada a 10,26, a Estácio cai 3%, cotada a 14,06, e a Ânima é que mais cai 3,91, cotada a 10,05, e entrou em leilão a Ânima, ou seja, o mercado já paralisou a Ânima para ver se dá uma acalmada nos investidores. Segundo o Santander, eles estão assumindo uma posição mais conservadora para o setor de educação, porque a convicção foi diminuída por uma percepção de risco-retorno menos atraente, já que o setor subiu em média 10% desde setembro. Além disso, a falta de visibilidade sobre o impacto da deterioração macroeconômica, incluindo a escassez do FIES, sobre os fundamentos do setor, aumenta os riscos para o resultado. O aumento estrutural de alunos da graduação a partir de 2017 em diante, que poderia mais do que ofuscar a recuperação do número de matrículas, também acaba sendo ofuscado por conta disso. Falando agora de Vale, a African Development Bank aprovou o seu suporte ao Project Finance do corredor logístico de Nacala. A agência multilateral africana tem a intenção de prover até 300 milhões de dólares para a Vale, participando de um grupo de instituições financeiras que vai emprestar recursos ao projeto. A conclusão das negociações é esperada para 2016. A Vale, como a gente disse, operava em alta, mas agora nesse momento já zerou os ganhos. Nesse momento, Vale 5 cai 0,20, a Vale 3 consegue se manter alta de 0,08%. Fechando os destaques, múltiplos, recomendação rebaixada de neutra para overweight pelo JP Morgan. TIM, recomendação rebaixada de compra de neutra para venda pelo Goldman Sachs. A ação da TIM cai 5% agora. Lojas Renner aprovou plano de recomprar até 1 milhão de ações. E, por fim, Pão de Açúcar aprovou emissão de notas promissórias no valor de 500 milhões de reais. A emissão terá vencimento em 180 dias com remuneração de CDI mais 1,49% ao ano. Recursos serão utilizados para reforço no capital de giro do grupo. Bom, vamos dar uma olhada aqui
antes de finalizar o programa, 10h27, mercado caindo 2,10%. Acompanhe o noticiário sobre a saída do Levi, isso está mais do que no preço, mas principalmente é importante saber quem deve ser o novo ministro ou se de fato ele vai sair, né? Também o STF já está praticamente decidido, isso tudo deve ficar para fevereiro, então toda aquela instabilidade política deve dar uma acalmada nesses últimos pregões do ano, né? Teremos agora, tirando hoje, teremos mais 6 pregões até o final do ano, 3 na semana que vem, 3 depois do Natal. Então o mercado deve dar uma acalmada nos próximos dias, mas vale a pena monitorar o noticiário político que tem pegado fogo, mesmo com o Congresso tendo o recesso de final de ano. Antes de me despedir, queria deixar o convite a todos. Hoje o Visão Técnica vai ser especial, 5h15, 5h30 ao vivo aqui no Infomoney TV. Vamos ter 3 analistas convidados, André Moraes da XP, Danilo Zanini da XP e Bo Williams da Clear Corretora. Os 3 vão estar aqui fazendo análise, quebrando um pouco o normal do programa, já que é um programa especial, o último programa de 2015. Vamos ver o que eles vão falar e o que eles esperam para esses últimos pregões e também para 2016. Eu me despeço aqui, muito obrigado e, bom, provavelmente a gente só se vê na semana que vem com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!